Olá, segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula. Nossa aula será de ciências e o nosso conteúdo será as plantas. Na verdade, será uma revisão dos conteúdos que a gente já viu durante esse período, né? Então, vamos lá. Ciclo de vida. Então, o que é o ciclo de vida? Como acontece, né? Então, todos os animais têm um ciclo de vida. São as etapas da vida, né, de um ser vivo. E com as plantas não é diferente. A planta também tem um ciclo de vida. Então, elas nascem, elas crescem, elas reproduzem, envelhecem e morrem, como os outros seres vivos. Então, aqui a gente vê na imagem, né, a sementinha quando é colocada na terra. Aí, quando passa alguns dias, ela começa, né, a nascer. Depois vão aparecendo as folhas, né, vão aparecendo os galhos. Ela vai crescendo, aparecendo flores e frutos, a depender da espécie. Porque a gente sabe que nem todas as plantas vão ter todas as partes. Tem plantas que têm, né, as flores, os frutos, o caule, a raiz, né? E tem plantas que não têm flor, tem plantas também que não têm fruto. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a germinação. Então, o que é germinação? Como é que acontece? A germinação é o processo pelo qual a planta nasce de uma semente, né? Sendo necessário estar em solo adequado e receber água, ar, luz e calor do sol. Então, a germinação é o processo de desenvolvimento da planta a partir de uma semente. Então, quando a gente planta uma sementinha de feijão, ou de milho, ou de qualquer outra plantinha, antes dela estar grande, crescida, completa, ela primeiro vai ter que germinar. Germinar é como se aquela semente precisasse ser preparada, né, para que começasse todo esse processo de nascimento da planta. Então, para que isso aconteça, para que essa germinação aconteça, é necessário, né, algumas situações. No caso, é preciso que a plantinha esteja em um solo adequado, fértil, com sais minerais, vitaminas, né, com água. É preciso que essa plantinha esteja recebendo a luz e o calor do sol, né, e também o ar. Então, se ela tiver todas essas condições, a semente vai começar a germinar e ela vai começar a se desenvolver. Aqui nós temos a fotossíntese, né, que a Pro já explicou em algumas outras aulas, mas que a gente vai estar revisando. Então, a fotossíntese é a capacidade que a plantinha tem, né, de estar produzindo o oxigênio, né, transformando o gás carbônico em oxigênio. Como é que isso acontece? Então, a planta ela vai precisar da luz e calor do sol, né, da água e dos minerais que tem no solo e do ar. Com tudo isso, ela vai ser capaz de expirar, né, absorver o gás carbônico e transformá-lo em oxigênio e devolver para nós. Então, por isso as plantas são tão importantes para os outros seres vivos, porque os outros seres vivos precisam do oxigênio, né? A gente precisa do oxigênio para respirar. Se não tiver oxigênio, a gente morre. Então, quem é que faz esse oxigênio para a gente? As plantas, através da fotossíntese. Então, é um processo muito importante e a gente depende dele. Por isso, a gente tem que procurar preservar, né, as matas, as florestas, porque elas são responsáveis pela produção do oxigênio que nós respiramos. Então, retomando, o que é a fotossíntese? É o processo de transformação do gás carbônico em oxigênio. Então, a plantinha absorve o gás carbônico para dentro dela através das folhas. São as folhas que fazem esse processo. E aí, depois, ela transforma esse gás carbônico em oxigênio e aí devolve para a gente. Correto? Aqui nós temos as partes da planta. Vamos retomar? Embaixo do solo fica a raiz, né? Depois o caule, que vai dar sustentação a essa planta, vai segurar os galhos, né? Depois a folha, que é responsável pela respiração da planta, pela fotossíntese. Depois as flores e os frutos, onde estão guardadas as sementes. Aqui nós temos as plantas em nossa alimentação. As plantas são muito importantes para a nossa alimentação, porque elas trazem
muitas vitaminas, né? Nutrientes que o nosso corpo precisa para se desenvolver bem e de forma saudável. Então nós, no nosso dia a dia, consumimos raízes, folhas, sementes, caules, flores e frutos em nossa alimentação. Aqui nós temos nas imagens alguns exemplos, né, de raízes, como a cenoura, a batata, né, o nabo. Nós temos também folhas, couve, né, o agrião, o coentro, sementes, né, como a castanha, como o gergelim, a semente de linhaça. Nós temos também os caules, né, como a cana, como o palmito, como aspargos. Nós temos flores, como couve-flor, né, e temos o fruto, que é o mais comum, que a gente encontra uma diversidade muito grande, né, em frutas para a nossa alimentação. E agora nós vamos retomar a polinização e a dispersão. Então, o que é polinização? A polinização é o processo pelo qual o grão de pólen é levado de uma flor para outra, dando origem ao embrião, que fica protegido dentro da semente. Então, ó, aquele pólenzinho que tem na flor, né, no miolinho da flor, é ele que vai dar origem ao embrião, que vai fazer com que outra sementinha, né, outra plantinha se desenvolva. Agora, como é que esse grão de pólen, né, vai chegar até a terra para virar um embrião, para nascer uma outra plantinha? Então, tem os agentes que são responsáveis por essa dispersão, né? Tem os agentes que são responsáveis por esse transporte do pólen até o solo adequado para que ele possa germinar. E aqui embaixo nós temos a imagem de alguns desses agentes, no caso, alguns animais. Eles podem levar esse pólen de um lugar para outro, né? Como os esquilos, como o morcego, como os pássaros, né, borboletas. Nós temos também a água. Esse pólen ele pode, no caminho, esses animais, né, transportando de um lugar para outro, ele pode cair em algum lugar que tenha água, ou até com a chuva mesmo. Quando chove em cima das flores, a chuva pode levar esse pólen para outro lugar. Então, a água também é um agente responsável pela dispersão do pólen. O vento também é outro agente responsável, né? O vento pode soprar forte nas flores e aí soltar esse pólen e levá-lo para outro lugar. E também as flores, com o tempo, elas podem, aos poucos, ir soltando, né? Quando elas vão ficando já mais velhas, que as pétalas vão soltando, né? Que elas vão caindo. Isso faz com que esse pólen também solte e possa ser levado para um outro lugar, dando origem a uma nova plantinha. Você sabia que algumas plantas podem nascer de mudas? Que nem todas as plantas nascem de uma semente? Então aqui nós temos alguns exemplos. Ó. O alho, por exemplo, ele pode nascer do próprio, né, dente de alho. Se a gente colocar na água, né, ou até às vezes ele sozinho, dependendo das condições do ambiente, ele começa a brotar, sair um galhinho verde, como está aí na imagem, e aí dá origem a uma nova planta. Se você pegar um alho desse jeito aí e colocar na terra, já vai nascer um pé de alho. Como outras folhinhas também que a gente está vendo aqui, né? A cenoura, se for colocada na água, ela vai começar a nascer uma raiz. A batata também. E aí depois que essa raiz estiver já, né, grandinha, é só você enterrar, colocar na terra, começar a cuidar, que vai nascer uma nova planta. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo para você, né? Espero que fiquem bem e que tenham gostado da nossa aula. Até a próxima!